Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula do curso Rumo ao Enem Matemática. A aula de hoje é sobre logaritmos. Logaritmos. Logaritmo é um assunto que aparece no ensino médio, né? Às vezes, a maioria das vezes no primeiro ano do médio, às vezes no segundo ano, dependendo do ritmo da turma. E é um dos assuntos que o povo mais tem dificuldade, assim. Vocês vão ver as questões de logaritmos, de trigonometria, né? São todas... Tem umas que estão marcadas F, mas na verdade são tudo M. É tudo de M para cima. É isso que eu ia falar agora. Tem uma que tá F, mas eu classificaria até como D. Eu não sei nem como é que o TRI classificou, mas... Pois é. Mas enfim. Ele é um assunto que a maioria das vezes é tratado na escola simplesmente com uma aplicação de propriedades, né? E todo mundo lembra de logaritmos como uma coisa muito difícil e que não serve para nada, né? Então, logaritmos, ele serve para muita coisa. Para quem estuda área de exatas, tem muito a ver com música, tem muito a ver com escala musical, tem muito a ver com terremotos. Vocês vão ver muitos itens aqui de terremotos e tal. Mas, de qualquer forma, logaritmos exigem uma manipulação algébrica, né? Um conhecimento de manipulação algébrica muito grande, principalmente com relação à potência, potenciação e tal. Então, por isso ele se torna difícil, né? Fábio, você conhece a história do logaritmo? Tem alguma coisa para... Então, é uma coisa que eu domino pouco, mas eu sei que tem algumas coisas que são assim, que problemas levaram ao estudo de logaritmos, e não exatamente a história dele. Sim, O problema é de simplificar mesmo números muito grandes. Então, como é que eu ia trabalhar com números potenciais? Por exemplo, imagina 10 elevado a 20. Pô, uma cambada de zeros. Em vez de eu trabalhar com 20 zeros, eu trabalho com o expoente dele. Sim. Então, era uma maneira assim. Esse foi o problema que levou ao estudo de logaritmos, né? Porque os números começaram a ficar muito grandes nos estudos dos matemáticos. Então, se pensou assim, poxa, como é que eu posso... Por exemplo, o que é mais simples, multiplicar ou somar? Né? É mais simples somar. Então, eles tentavam ver assim, como é que eu consigo transformar, então, uma multiplicação de potências numa soma que que eu entenda aquela representação como resultado. Isso é a história do problema que leva ao estudo de logaritmos, né? Sim. Aí tem Nepper, Euler, Bernoulli, tem uma galera aí no meio da história aí que identificaram padrões com ele. Leonardo quer falar? Ô, Léo, não pulei agora não, só para anotar aqui. Anotar o quê? Que está na tela? Não, mas isso aqui fica tudo gravado, não tem problema não. Bom, vamos lá. Definição de logaritmo. A gente lê log de A na base B, né, igual a C, essa parte aqui primeiro. Esse A aqui a gente chama de logaritmando, o B a gente chama de base, e o C é o próprio logaritmo. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho log de 1000 na base que não aparece nada aqui, toda vez que não aparece nada, não sei se vocês já viram o logaritmo, mas quando não aparece nada significa que a base é 10. Né? Então, o C, o logaritmo de 1000 na base 10 qual é o expoente que eu elevo a 10 para obter o logaritmando, que é esse cara aqui. O
logaritmando. Né? Então, se eu chamar esse log de 1000 na base 10 de x, o que eu quero saber é 10 elevado a que número dá o 1000. Tá? Você pode visualmente observar esse movimento. 10 elevado a que número vai dar o 1000. Tá? E aí, a gente cai numa equação exponencial. Né? Ou seja, é uma equação onde a incógnita está no expoente. Tudo bem? E devido a essa definição, existem umas restrições aqui que não vale a pena entrar tanto em detalhes assim. A gente vai ver as propriedades que são mais interessantes. Então, por exemplo, no caso aqui, eu tenho que 10 elevado a um número é igual a 1000. E esse 1000 aqui, eu posso reescrever ele numa potência de base 10. Né? No caso, 1000 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 à terceira. Então, se você tem a base 10 de um lado e você tem a base 10 de outro, isso implica o quê? Isso implica que os expoentes têm que ser iguais. Certo? Então, nesse caso aqui, o x é igual a 3. Tá? Significa que... O que significa x igual a 3? Isso aqui significa que o log de 1000 na base 10 é 3. Tudo bem, pessoal? Log de 1000 na base 10 é 3. Ou seja, o expoente do 10 aqui para se tornar 1000 é 3. Vamos pegar um outro exemplo aqui. O que é log de 1024 na base 2? Vamos chamar isso aqui de y, sei lá. Então, a pergunta é, 2 elevado a que número dá o 1024? Né? 2 elevado a que número é o 1024? Bom, aí você vai olhar para o 1024, vai olhar para o 2, e a princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é igual aqui em cima, que o 10 e o 1000 é quase na cara aqui. Então, o 1024, você vai lembrar da aula passada, e se você fatorar o 1024, você tem, dividido por 2 dá 512, dividido por 2 dá 256, dividido por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 32, por 2 16, por 2 8, por 2 4, por 2 2 e por 2 1. Significa que o 1024 pode ser reescrito como 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1024 é a mesma coisa que 2 a décima. Tá? Então, substituindo 1024 por 2 a décima, aí eu tenho que a base é 2 nos dois lados da equação. Isso implica que eu posso igualar os expoentes. Então, y é igual a 10. Né? Ou seja, o log de 1024 na base 10, ou na base 2, é igual a 10. Ok, pessoal? Basicamente, Léo, e pessoas aí que estão... A restrição se dá pelas condições até da própria exponencial. Né? Por exemplo, a base, no caso aí do logaritmo, ela tem que ser sempre, obviamente, para ter sentido, positivo. Né? Porque, da mesma forma, como é que você vai ter, assim, raiz, isso para definição dele dentro dos números reais, por exemplo. Né? Dentro dos números reais, a restrição é que a base tem que ser positiva. Porque se for negativo, por exemplo, quanto é que seria se o x fosse meio? Né? Se o expoente fosse meio, raiz quadrada de número negativo não existiria também. Então, não faz sentido definir logaritmo para uma base que seja negativa. Então, a grande restrição do logaritmo é ser positivo. Obviamente,
também não ser zero, porque aí é uma coisa trivial, e 1, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, a definição tem que ser maior, a base tem que ser positiva, mas diferente de 1. Pronto. Exatamente. Não precisa ser maior do Muito que 1, bem. não. Pode, entre 0 e 1 pode ser. É. Bom, e aí a gente tem algumas consequências da definição do logaritmo, né? Então, por exemplo, log de 1 em qualquer base, quanto que vale? Quanto vocês acham que vale? Ou seja, b elevado a que número dá 1? b elevado a que número dá 1? Boa. 0. Então, a gente tem que o log de 1 sempre vai ser 0. Não importa a base. Não importa a base. Certo? Outra, log de b na base b. Quanto que é? b elevado a que número da b? Né? Isso, Antônio. b elevado a que número da b? Então, quando não tem nada aqui, a gente sabe que tem um 1zinho aqui oculto, certo? Significa que o log de b na base b sempre vai ser 1. Ok? E a outra consequência é b elevado a que número da b elevado a n? Né? b elevado a que número da b elevado a n? Já está na cara aqui, só pode ser o n. Certo? Então, log de b... Não, b elevado a n, né? Uhum. Log de b elevado a n na base b é simplesmente n. Ok, pessoal? Então, repara que trabalhar com logaritmo, basicamente, é trabalhar com potência pensando no expoente. Sim. A gente vai usar bastante essas consequências aqui. E as propriedades de E potência as agora. propriedades, né? Então, quais as propriedades que a gente vai utilizar? A propriedade da multiplicação, que se transforma numa soma de logaritmos, né? O que o Fábio falou lá, não. É mais fácil trabalhar com soma do que com multiplicação. O logaritmo da divisão vai se tornar uma subtração e o logaritmo da potência, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Logaritmo de 128 na base 2. Ou seja, eu quero saber que número... Eu vou dividir isso aqui em... Tira os 3 de cima ali. 128 é a mesma coisa aqui. Quanto? 2 elevado a 7, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7, né? Então, eu posso reescrever esse logaritmo como sendo 2 elevado a 16 vezes 8. Tá bom? Na base 2. Peguei o 128 e escrevi como 16 vezes 8. Então, pela nossa propriedade aqui, está dizendo que o A, no caso, é o 16 e o B é o 8. Isso vai se transformar em log de 16 mais log de 8. Tá legal? Vamos ver se isso é verdadeiro, né? Então, quanto seria o log de 16 na base 2? Quanto seria o log de 8 na base 2? Então, aqui eu estou perguntando, 2 elevado a que número dá 16? Né? Log, deixa eu escrever aqui do lado. Então, eu não tenho certeza quanto que é isso aqui. Eu só vou aplicar a propriedade para ver se isso aqui é verdadeiro ou não. Tá? Então, 2 elevado a... Todo mundo consegue perceber que 2 elevado a 4 dá 16? Então, o log de 16 na base 2 é 4. Por outro lado, 2 elevado a que número dá 8? Né? 2 elevado à terceira dá 8. Então, o log de 8 na base 2 é 3. Então, pelo lado direito dessa propriedade, isso aqui está dando 7. Ok? Mas ainda não sei se isso é verdadeiro.
Bom, mas, por outro lado, eu tenho que 16 vezes 8 é a mesma coisa que 128, né? E 128 é a mesma coisa que 2 à sétima. Então, log de 128, eu posso reescrever como log de 2 à sétima na base 2, certo? Então, 2 elevado a que número dá 2 à sétima? Então, se você perceber, é a propriedade, essa propriedade aqui que a gente está usando, né? Log de 2 elevado à sétima igual a 2. 2 elevado a que número dá 2 elevado à sétima, né? Deixa eu chamar aqui de x. 2 elevado a que número dá 2 elevado à sétima? É o próprio 7 aqui, certo? Então, isso aqui dá 7, comparando com o que a gente fez do lado direito, também dá 7. Beleza? Só não pode confundir o seguinte, que muita gente confunde, né? Deixa eu botar com outra cor aqui. Logaritmo de 16 mais 8 na base 2. Quanto é log de 16 mais 8 na base 2? Isso aqui simplesmente é log de 24 na base 2. E acaba por aí. Não existe propriedade para a soma de dois números, tá? Você não pode aplicar essa propriedade parecida com essa daqui. Ok? Então, isso aqui não tem propriedade. Só existe a propriedade quando você tem um logaritmo de uma multiplicação, que vai dar a soma dos logaritmos. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo para... Léo, deixa eu só Oi. fazer um negócio assim, uma justificativa, porque esse, por exemplo, 128, a base era 2, ficava fácil. Posso botar aqui a tela aqui rapidinho? Sim, sim. Porque isso vai funcionar para qualquer número, certo? Qualquer multiplicação. Enquanto você falava ali, eu só dei uma escritinha ali, que é o seguinte. Se vocês já estiverem vendo, vocês avisam, tá? Que aqui eu não sei. O que acontece aqui, Léo? Eu tenho uma... O que é o logaritmo? Né? O logaritmo não é o expoente. Então, se a base aqui... Essa base aqui é a mesma base que vai servir para qualquer coisa. Então, 2 elevado a x vai ser igual a essa multiplicação, beleza? Mas eu posso, por exemplo, dizer que o A é 2 elevado a A, por exemplo. Por que eu sei que é 2 elevado a A? Porque A vezes B é alguma coisa que está 2 elevado a x. Ó. Vai ter a mesma base. Então, com certeza, o A é 2 elevado a alguma coisa e esse B é igual a 2 elevado a alguma coisa. Eu resolvi escrever que o A era 2 elevado a Azinho e o B é igual a 2 elevado a Bzinho. Nessa comparação aqui de equação exponencial, eu sei que esse valor aqui é a soma dos expoentes. Lembra da propriedade? Beleza. Se eu olhar agora para a definição de logaritmo, o que é o logaritmo? 2 elevado a A é isso aqui, certo? Então, eu posso dizer que o logaritmo de A na base 2 é A e o logaritmo de B na base 2 é A. Independente do número que for o A e o B. É B, B. Oi? Ah, desculpa, aqui, B. Vou botar aqui, B. Eu botei B, B. Independente de quem seja ali o A e o B, o Azão e o Bzão, certo? Então, agora eu só vou substituir. Onde estava o A, eu vou botar log de A na base 2, está aqui. Onde tinha o Bzinho, eu vou botar log de B na base 2, está aqui. Olha só. E aí aparece, e como o X, que era o log de A vezes B na base 2, é igual a soma dos logaritmos ali, dessa multiplicação. E aí independe se aqui, por exemplo, podia ser 3 vezes 4, podia ser 5 vezes 2, e aí independe se aqui vai ser um número que fatorado apareça diretamente a base 2. Essa propriedade você pode usar. Tá? É porque se aparecer tudo a mesma base, é ótimo para mim. Inclusive foi o que o Léo fez. Às vezes tem um número que aparentemente a gente não sabe o resultado do expoente, mas fatorando aparece a mesma base que está aqui, ó. Aí beleza, eu sei das propriedades, eu aplico a propriedade.
Foi? Justificativa? Beleza, Léo. Foi. Beleza. Essa mesma justificativa que o Fábio deu, a gente pode pensar ela para divisão, né? Tem que apresentar aí, Léo, de novo. Ah, é verdade. Então, o logaritmo da divisão diz que o log de A dividido por B é a mesma coisa que o log de A menos o log de B. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tiver o log de, sei lá, 64 dividido por 16. Tá? A propriedade na base 2. A propriedade está me dizendo que isso aqui é log de 64 na base 2 menos log de 16 na base 2, né? Vamos confirmar se isso é verdadeiro. Então, se você olhar pelo log de 64 na base 2, você vai lembrar que 2 elevado a 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta, certo? Então, log de 64 na base 2 é 6. Menos log de 16 na base 2 é 2 elevado a quarta, certo? Então, log de 16 na base 2 é 4. Então, o resultado do lado direito está dando 2. E a divisão aqui, né? Então, log de 64 sobre 16 é a mesma coisa que log de... Se você fizer essa divisão aqui, isso aqui vai dar 4. Né? 64 sobre 16 dá 4 na base 2. E quanto que é o log de 4 na base 2? A gente sabe que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, esse logaritmo aqui é igual a 2. E a gente chega no mesmo resultado aqui. 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Beleza? E é exatamente o que o Léo falou. Se você pega a maneira como eu pensei e aplica a divisão, em vez de aparecer A vezes B, aparecer A sobre B, e você substituir o A e o B por 2 elevado a A e 2 elevado a B, você vai ver que vai aparecer exatamente a subtração dos logaritmos justamente pela propriedade de potência, né? Por exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, o que é isso? É 5, né, em termos de potência, é 2 elevado a 5 menos 3. O que a gente está fazendo é a conta com o expoente sempre. Por isso que quando eu olho para aquele negócio ali, ó, A dividido por B, log de A dividido por B, eu tenho que pensar no expoente que me leva a fazer, ou seja, 2 elevado a A e 2 elevado a B. Aí eu penso na subtração dos expoentes tendo a mesma base. Que aí o log de A na base, né, por exemplo, no caso ali, fosse 2, e menos log de B na base 2, é como se fosse 2 elevado a A, né, sobre 2 elevado a B. Que aí você subtrai os expoentes. Beleza? E a última propriedade, essa terceira aí, nada mais é do que uma consequência da primeira, né? Então, nós temos aqui... Uhum. Você pode até pegar o exemplo que você botou aí, ó, porque 128 é 2 elevado a 7, né? Olha lá, já está lá. Exatamente, já está aqui. Mas vamos pensar o seguinte, isso aqui é A1, isso aqui é A2, isso aqui é A3. Isso. A3 você pode escrever ela da seguinte maneira, log de A elevado a N. O que significa A elevado a N? É A vezes A vezes A N vezes. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que, usando a propriedade 1, que é o log de A mais log de A Exatamente. mais log de A, tarará, N vezes. Ok? Por isso que isso aqui é a mesma coisa que N vezes o log de A. É como se você estivesse multiplicando potência de mesma base, o que você faz? Você soma os expoentes. Se tem N vezes aquele mesmo, a mesma base, é N vezes aquilo. Sim. Ok? Então, a gente vai usar muito essas propriedades aí para resolver os problemas.
Ó. E aí vocês vão perceber que alguns problemas se repetem, né? Você percebeu isso, Fábio? Sim, sim, Do o ano tipo de pergunta é praticamente o mesmo. É. Então vamos lá. Nas informações veiculadas nos órgãos de comunicação, quando da ocorrência de um terremoto, faça referência à magnitude. Magnitude M, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto. Em seu cálculo, utilizam-se os parâmetros, como parâmetros, as medidas da amplitude sísmica, A, em micrômetro, e da frequência F em Hertz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais, chamados de sismógrafos, e relacionam-se segundo a função. Deixa eu botar a função aqui. A função é M igual a log de A vezes F mais 3,3. Pela magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se estimar seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão considerados terremotos de magnitude superiores a 7,9. Então, temos o quadro seguinte: magnitude menor que 3,5, a gente tem registrado pelos aparelhos, mas não perceptível pelas pessoas. Então, aquela tremidinha que ninguém percebe. De 3,5 a 5,5, pequenos tremores notados pelas pessoas. 5,4 a 6 é destrutivo, com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. De 6 a 6,9 é destrutivo, com consequências significativas para todo tipo de edificação. Caramba. Então, lá no Japão, não sei se vocês sabem, mas os prédios, eles têm umas molas embaixo dos prédios. Então, esse de 5,4 a 6 aí deve aguentar, né? Se passar de 6, já destrói até esse tipo de prédio que tem umas molas embaixo. E de 6,9 a 7,9 é destrutivo. Retiram os edifícios de suas fundações, causam fendas no solo, danificam as tubulações contidas no subsolo. Ok. Um terremoto teve sua amplitude e frequências medidas e obteve amplitude 1000 micrômetros e frequência 0,2 Hz. Use menos 0,7 para aproximação de log de 0,2. Bom, considerando o quadro apresentado e analisando o resultado da expressão, que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi. Ok. Então, o que essa questão está fornecendo? Ela está fornecendo uma fórmula para você encontrar a magnitude, tá? E para você encontrar a magnitude, bastam duas informações, a amplitude A e a frequência F. Ok? Então, vocês sabem o que é o sismógrafo, pessoal? Vocês têm ideia? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o sismógrafo. Sismógrafo. Isso aqui é um sismógrafo, tá? Então, ele está lá medindo lá o tremor da Terra. O que é a amplitude, pessoal? A amplitude é esse tamanho aqui, ó, tá vendo? Esse tamanho aqui, ó. Amplitude. De pico a pico. Exatamente. O negócio fica mexendo assim. Aí, quando dá o tremor, o negócio... Ou seja, quanto maior a amplitude, significa que balançou muito, né? E a frequência é quantas vezes esse traço aparece por segundo, né? Então, se estiver muito acumulado, assim, significa que vai ter uma frequência muito maior do que se estiver espaçado, assim, né? Ok? Léo, deixa eu só levantar uma coisa que eu acho interessante, só por questão de cultura geral, tem coisas que são cultura inútil, mas eu acho que são legais.
Aham. Existe um mito criado até por questões jornalísticas de que a escala Richter vai até 9. Isso é mito. A escala ela é infinita, ela é calculada desse jeito aí e não tem limite. Acontece que não foram muitos os registros acima de 9 no mundo até hoje. Mas a Não, escala não tem limite, tá, gente? Então, se você sim. ouvir falar se a escala Richter vai até 9 ou até 10, não existe, isso é mentira. Você pode falar, historicamente foi até. Não, historicamente, tem até registros maiores do que 9, inclusive. Caramba. É, tem alguns recalculados em 12, por exemplo. Então, não tem limite. Beleza. Então, esse problema especificamente, ele te fornece tanto a amplitude quanto a frequência, tá? Então, basta você substituir aqui. Então, a magnitude vai ser log de 1000 vezes 0,2 mais 3,3. Quando não aparece nada aqui na base, significa que é base 10, certo? Então, a gente vai usar o quê? A gente vai usar a propriedade da multiplicação, porque isso aqui é uma multiplicação. Então, pela nossa propriedade, nós temos que o logaritmo da multiplicação é a soma dos logaritmos, tá? Então, log de 1000 vezes 1000 vezes 0,2 é a mesma coisa que log de 1000 mais o log de 0,2 mais esse 3,3 aqui, tá? Bom, log de 1000 na base 10. Vou fazer aqui no cantinho. Log de 1000 na base 10 é que número elevado a 10 vale 1000. 10 elevado a que número dá 1000. Então, foi o nosso exemplo inicial da aula, né? 10 elevado a 3 dá 1000. Então, log de 1000 na base 10 é 3. Agora vamos para o log de 0,2. Aqui a gente vai precisar de ter uma manipulação algébrica, pessoal. Numérica algébrica, né? Está ali embaixo ó, a informação. Embaixo da tabelinha. Ah, está embaixo ali. Não precisa fazer nada, então. Tá mais fácil. Então, o log de Por isso, 0,2, pela nossa informação, é menos 0,7. Então, esse item aqui é mais fácil. por isso que ele foi calibrado fácil mesmo. Então, menos 0,7 mais 3,3. Isso. Então, isso aqui vai dar 6,3 menos 0,7. Que é a mesma coisa que 6 menos 0,4, 5,6, é isso? 5,6. 5,6 está onde? Está aqui. Destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Então, alternativa Charlie. Beleza? Alguém queria fazer pergunta, eu não vi a mãozinha, mas eu vi só que uma mãozinha levantou, Léo. Não sei quem foi. Ô, Fábio, eu vou ter que sair aqui, eu vou assistir a aula ao vivo lá depois, beleza? Beleza. Tá. Tá bom. Muito bem. Para o resto da galera, foi aí a questão da manipulação? A questão de olhar para o logaritmo e entender que ele é um expoente, né? Se você tem olhar para ele sendo o expoente da base que está ali, é a única coisa que você tem que entender sobre o logaritmo. Uhum. Né? Logaritmo de 1000 na base 10 é qual é o expoente, beleza? Ótimo, Robson. Tranquilo. Muito bem. Aí vamos a mais um item de escala Richter. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local de um terremoto que é utilizada para descrever. Então, está aqui, pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. E tem aqui as outras classificações de magnitude local. Não sei por que eles botaram um S aqui. Ok. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Perceba que é a mesma fórmula, tá vendo? Só que ele só trocou 3,3 de lugar. 3,3. Mas bota o S, que às vezes chama de magnitude sísmica, é só isso. Ah, tá. A vezes 10. Preciosismo total.
em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro. E aí, vamos falar em micrômetro. Vocês conseguem imaginar o que é um micrômetro? Então, nós temos lá, né, metro, decímetro. Você tem um metro, decímetro é 10 partes do metro, mais ou menos isso aqui. Aí tem o centímetro. Aí você pega, lembra da régua, né? Centímetro. Milímetro. Na régua é aqueles dois tracinhos lá. Então, Espacinho. mili. Aí vem o micrômetro. Depois do mili vem o micrômetro. Micrômetro. Então, só por curiosidade, tem o milímetro, depois o micro, depois vem nano, e aí tem a tecnologia, nanotecnologia E pico. e pico. Daí para trás eu não sei os outros. Acho que nem É, existem não, as palavras. É 10 eu também elevado não a sei, menos não. alguma coisa. É. Então, mili, micro, nanopix. Não tem o Angstrom também, que é menos, não sei das quantas lá, é enormemente pequeno. O mili é 10 a menos 3 metro. Micro, 10 a menos 6 metro. Nano, 10 a menos 9 metro. E pico, 10 a menos 12 metro. Beleza? Só por curiosidade, então, o que é o micrômetro? Ele está aqui nessa magnitude aqui, tá bom? 10 a menos 6 metros. Bom, IF representa a frequência de ondas em hertz. Ocorreu um terremoto de amplitude sísmica de 2.000 micrômetros. Então, já que o A vai ser 2.000. E frequência de 0,2 Hz. Aqui, olha só, a informação que ele te dá é log de 2, hein? Não é log de 0,2. Por isso que eu classifiquei ela como média, porque ela precisa de uma manipulação um pouco maior que a anterior. Uhum. Então, vai ficar log de 2.000 vezes 0,2. Ok? Será que a gente consegue fazer isso? Tem várias maneiras de resolver. Eu vou fazer por um caminho novo aqui, que eu olhei agora. Vamos ver se vai dar certo. Sem usar propriedade. Se eu fizer 2.000 vezes 0,2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 400, concordam? Uhum. Né? Isso aqui dá, se fosse 2, seria 4.000, 0,2, 400. Tá? 400 é a mesma coisa que, vamos fazer agora separadamente aqui, log de 400 é a mesma coisa que log de 4 vezes o 100. Então, a gente precisa manipular o número de forma que ele se torne tem a ver com o 2 aqui, ó, que ele forneceu, e o 10, alguma coisa de potência de 10. Tá? Então, o 4 tem a ver com a potência de 2 e o 100 tem a ver com potência de 10, porque a base é 10 aqui. Então, para vocês começarem a ter essa visão, tá? Problemas de logaritmo. Então, usando a propriedade agora, nós temos que o log de 4 vezes 100 é a mesma coisa que o log de 4 mais o log de 100. Né? Lembrando que a multiplicação se torna uma soma de logaritmos. Bom, aí nós temos que o log de 4 é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado. E o log de 100 na base 10, ou seja, 10 elevado a que número dá 100? É 10, é 2, né? 10, né? 10 ao quadrado dá 100. Então, log de 100 na base 10 é 2. Ok? Agora, esse 2 elevado a 2 aqui, a gente pode lembrar da propriedade da potência. Né? Essa potência aqui, ela multiplica o logaritmo. Então, vai ficar 2 vezes log de 2 mais 2. E aí, o log de 2 aparece aqui, ó, 0,3. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o 0,3 mais 2. Então, isso aqui vai dar 0,6 mais 2, que dá 2,6. Então, voltando à nossa conta original aqui, nós temos que a magnitude é 3,3 mais 2,6. Isso daqui vai dar
5,9. 5,9 está nesta faixa moderada. Charlie também. Dúvidas, pessoal? Então, onde está a dificuldade nesse problema aqui? A dificuldade está nisso aqui, ó. Como é que eu manipulo 400? E aí, no caso, eu manipulei transformando 400 em algo de base 2, que é o 4, e o número de base 10, que é o 100. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Não dúvidas? Beleza, beleza. Então, esses foram os problemas de terremoto. Agora eu vou dar uma olhada um problema de radioatividade. A minha internet está bem ruim. Por que você saiu e entrou? Entrei agora. Então, essa questão que eu queria chamar a atenção, ela dá trabalho mesmo. ela está ali com F ali, mas para mim é um Dzão, bem Dzão mesmo. Mas então, Fábio, eu acho que eu consegui deixar ela mais fácil no jeito que eu... Não, eu tenho duas maneiras de resolver também. Mas eu acho que tem muita manipulação para ser fácil ali do TRL. Mas não é fácil, com certeza não é fácil. Vamos lá, em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra do Césio-137 removida de um aparelho de radioterapia abandonado foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do Césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo, após ter anos, é calculada pela essa expressão aqui. Então, vamos colocar a expressão aqui. M, a massa em função do tempo, tá? Esse M de T significa a massa em função do tempo, é A, que é a massa inicial, vezes 2,7 elevado a K vezes T. Que é K? K é uma constante negativa e você vai considerar 0,3 para log de 2. Tá? Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de Césio se reduza a 10% da quantidade inicial? Reduz a 10% da quantidade inicial. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Está acontecendo o seguinte. Você tem um material radioativo, tá? No tempo zero, ele tem uma massa A. Tudo bem? Tempo em ano. Você tem no zero, você tem uma massa. Vou botar assim, ó, tabelinha. Massa A. Quando passam-se 30 anos, está dizendo o quê? Que se reduz a metade, ó, tá vendo? Então, vai ficar A dividido por 2. Certo? Passa-se mais 30 anos, ou seja, daqui a 60 anos, vai se dividir por 2 de novo. A dividido por 4. E assim por diante. Tá? Só para vocês entenderem o contexto aí. Tudo bem? E o que ele quer? Ele está querendo saber qual vai ser o tempo de forma que a massa seja 10% da massa inicial. 10% da massa inicial é a mesma coisa que o quê? 10 dividido por 100 da massa inicial. Ou, se você preferir, 1/10 da massa inicial. Tá legal? É isso que ele quer saber. Qual é o tempo que a massa do Césio-137 vai chegar a 10% da massa inicial. Beleza? Muito bem. Entendido isso, a gente precisa descobrir algumas coisas nessa fórmula aqui. Né?
Bom, ele te dá a expressão algébrica da massa em função do tempo, e você pode descobrir algumas coisas utilizando essa tabela que eu acabei de fazer aqui. Então, por exemplo, se a gente usar 30 para ter igual vamos ver o que acontece se eu utilizar. Vou utilizar tempo zero. Então, eu sei que no tempo zero, a massa é A. Ok? Usando a nossa fórmula aqui, eu tenho que A vezes 2,7 elevado a K vezes zero tem que dar A. Na verdade, dá, né? Por quê? Porque A vezes 2,7, quanto que é 0 vezes K? 0 vezes K é 0. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, A vezes 1 dá A. Ok. Beleza. Parece que está funcionando. Vamos ver para M igual a 30. Então, daqui a 30 anos, isso aqui tem que se reduzir à metade. Certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar A vezes 2,7 elevado a K vezes 30. Tem que dar A sobre 2. Perceba que a massa aqui, do lado esquerdo, e tem massa do lado esquerdo e massa do lado direito. Então, a gente pode dividir os dois lados da equação pela massa e simplificar a massa, certo? Então, nós temos que 2,7 elevado a 30K é igual a meio. Bom, eu não sei fazer essa conta ainda, né? Não sei fazer essa conta ainda. Por quê? Porque nós temos um expoente aqui, uma base que é 2,7 e uma base que é meio. A princípio, não, a princípio, eu não posso comparar esses expoentes aqui, já que a base é diferente, certo? Então, vamos tentar por outro caminho. O que ele quer saber é qual é o tempo para se reduzir a 1/10. Então, se eu colocar na fórmula aqui, m de t, qual é o tempo que a massa vai virar 1/10 da massa. Ok? Bom, de novo, o A eu posso simplificar dos dois lados, eu tenho aqui 2,7 elevado a K vezes T é igual a 1/10. Bom, então eu tenho duas equações aqui, ó, equação 1 e equação 2, que elas são mais ou menos parecidas, mas eu não tenho como juntar elas, certo? A princípio, não tenho como juntar elas. Então, o que eu vou fazer é utilizar a terceira informação, que é o log de 10, ou log de 2 na base de 3 igual a 0,3. Deixa eu botar com uma outra cor aqui. Tá, eu vou manipular isso daqui agora. Então, nós temos que log de 2 na base 10 é igual a 0,3. Isso significa que 10 elevado a 0,3 é 2, né? Não está aparecendo outra folha, pelo menos para De mim. folha. Você abriu uma outra folha, você falou, vou abrir uma outra folha aqui. Não, Aí você começou a escrever e não está aparecendo. não, você não está enxergando esse de verde aqui? Não. Tô ali, ó, página 138, onde você parou. Não sei se é só para mim. Aqui tá normal. Ah, então tá. Ó, eu estou escrevendo de verde. Log de 2 na base 10 é 10 elevado a 0,3 igual a 2. Se você não estiver enxergando essa parte verde que eu estou escrevendo, Aqui tá ok. tenta sair e entrar de novo, tá? Porque tá ok. Bom, aí o que eu pensei? Olha só, eu tenho base 10 de um lado, base 2 do outro, e do lado esquerdo aqui eu tenho meio e tenho 1/10. Aí eu pensei, bom, é só inverter esse negócio aqui, ó.
Então, 10 elevado a 0,3 igual a 2, eu posso dizer que isso aqui é equivalente a 1 sobre 10 elevado a 0,3 é igual a 1 sobre 2. Eu inverti os dois números, né? Continua tendo uma igualdade aí. Beleza? Bom, então, isso aqui é mesmo. Eu vou substituir o 2,7 elevado a 30k no lugar do meio. E vou substituir um décimo no lugar do 1 sobre 10 elevado a 0,3. Perceba que 1 sobre 10 elevado a 0,3 é a mesma coisa que 1 décimo elevado a 0,3. Tá? Porque esse 0,3 vai ser elevado a 1, que vai continuar sendo 1. E 0,3 elevado a 10, 10 elevado a 0,3 é a parte da esquerda aqui. Ok? Então, eu vou utilizar esta igualdade aqui e substituir esses valores aqui, assim. Ok? Então, vai ficar... Uma outra cor aqui. Então, essa parte aqui vai no lugar de um... Então, vai ficar 2,7 kT elevado a 0,3 igual a 2,7 elevado a 30k. Tá? Então, potência de potência a gente sabe que multiplica. Então, como as bases aqui são iguais, eu posso igualar os expoentes, né? Então, vai ficar 0,3 kT igual a 30k. Então, K aqui, ó, não importa ele, certo? Tempo é igual a 30 dividido por 0,3, que é a mesma coisa que 10 dividido por 0,1, né? Se eu simplificar por 3, que é a mesma coisa que 10 sobre 1 décimo. 10 sobre 1 décimo é a mesma coisa que 10 vezes 10 sobre 1, que dá 100. Ou seja, como o tempo é em ano, daqui a 100 anos, a massa será reduzida a 1 décimo. Foi assim, Fábio, que você pensou ou é outro jeito? Eu tenho mais duas formas totalmente diferentes dessa. Pois é, as outras formas que eu pensei foi passar o logaritmo dos dois lados. Foi assim que você... Essa é uma delas. Mas vou te mostrar uma outra possibilidade de pensar aqui, rapidinho. Pode? Tá, então vai lá. Então, vamos lá. O que acontece? Eu acho legal de vocês darem uma olhada nas possibilidades, porque são maneiras de pensar que podem facilitar depois, falar assim, poxa, será que eu posso pensar assim em outros momentos? Sim, pode. Porque, olha só, primeiro, vou nesse segundo jeito. O primeiro jeito do Léo, no segundo jeito que eu coloquei aqui foi o seguinte, eu peguei as informações, né? O log de 2, eu chamei de 3 décimos, que é 0,3, né? Isso aqui é 0,3. E aí, como eu gosto de trabalhar com fração, eu vou olhar para a fração. Então, eu separei aqui em cima o que seria as informações do problema, beleza? As informações do problema estão todas aqui. Aí eu vi o seguinte, se o t é igual a 30, ou seja, na meia-vida, vai a metade. Então, mais ou menos, o pensamento é igual. Beleza? E aí, a única coisa que eu fiz foi olhar para isso aqui, porque aí substituir tudo que está aqui, e aí fica desse jeito. Mas eu quero que seja 1 décimo. Então, eu fiz isso aqui. Quando eu olho para cá e olho para cá, Léo, eu posso aplicar uma coisa chamada propriedade de potência, né? Se eu elevo os dois a 30, olha só que legal. Você eleva os dois a 30. Igual, é verdade. Entendeu? Olha só. Se eu elevo os dois a 30, o que eu tenho aqui agora, ó, é 27 sobre 10, 30k T. Que eu já posso até fazer assim, ó. Como eu sei que potência de potência é aquela multiplicação das potências, ó. Eu já vou olhar que isso aqui é igual a isso aqui, ó. E tem esse valor. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 30. Sim. Beleza? Então, o que eu tenho agora aqui é uma relação que vai ficar assim, ó, meio... Posso escrever assim, se eu quiser.
né? Eu posso escrever assim desse jeito. Cadê? Meio. Só que o meio não é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1? É, Sim, então nem vou colocar aqui, ó. Se o 2 elevado a menos 1, eu sei que o 2 é isso aqui, ó. Oi, caramba. O 2 é isso aqui. O 2 é equivalente a 10 elevado a 3 elevado a 10. Então, o que eu vou fazer é só substituir. Ó, 2 elevado a menos 1, porque isso aqui é meio. Isso aqui é meio, ó. Elevado a t. Tá vendo aqui, não? sim. E aqui 10 elevado a menos 30. Onde isso aqui me leva? Ó? Isso aqui é 10 elevado a 3 décimos. Ó. Então, isso aqui é 10 elevado a 3 décimos de t Ok. igual a 10, né, elevado a menos 30. Beleza? Aqui é menos t, né, gente? É, Que eu inverti ali. Beleza? Porque seria meio, né? Então, aqui vai ficar menos t. Então, o 2 é isso aqui, e aí fica menos t aqui. Deu para entender aqui? Eu só estou usando a propriedade, porque está tão apertadinho. Então, vou transferir para cá, Léo. Vou tentar lembrar aqui, porque quando muda de página é ruim de ver a beça. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3t, não é isso? 10 elevado a menos 3t sobre 10 tem que ser igual. Deixa eu botar aqui de volta. 10 elevado a menos 30. Beleza? Aí agora eu comparo os expoentes. 300 sobre 3. Isso Viu? Aí o t vai dar 300 sobre 3, 100. Isso é uma das maneiras. Viu? É. Quando a gente tem a mesma base, eu sempre, quando eu olho para coisas que têm a mesma base, eu procuro compará-las. E aí as propriedades me ajudam, né? Então, quando eu vi que ia aparecer a mesma base ali, opa, se eu aplicar aqui a potência aqui, eu consigo fazer as comparações. Essa foi uma delas. A outra delas foi o que você falou, assim, é o terceiro método, o Léo fez um, eu fiz outro. O terceiro é essa aplicação de logaritmo do lado do outro, né? Porque, assim, o que eu quero, né? Eu quero que aquele A seja 0,1 de A. Então, vou manter o 2,7, né? É o A, 2,7. Eu copiei para cá para não precisar ficar olhando para o outro, tá? Elevado a KT, não é isso? É. Tem que ser igual vezes A,0. Não é isso? Eu É quero isso. Eu quero isso aqui. Se você aplica o logaritmo aqui, então, se você aplica o logaritmo aqui de um lado e do outro, que é uma das possibilidades, é 2,7 KT, e aqui, 0,1, qual é a possibilidade de eu olhar aqui? Propriedade de logaritmo. Eu boto esse cara para frente. Então, ó, KT, logaritmo de 2,7, tem que ser igual... Qual que é o logaritmo de 0,1? O 0,1 é um décimo, né? Então, qual é o 10 elevado a quanto que dá um décimo? Ou seja, 10 elevado a quanto que dá 1 sobre 10, né? Que é 10 elevado a menos 1. Porque isso aqui é um décimo. Então, isso aqui, na verdade, logaritmo de 0,1 é menos 1. Beleza? Como eu quero saber o tempo, então eu já separo aqui. Eu quero que o tempo seja menos 1, não sei se foi assim que você pensou, Léo, menos 1 K vezes o log de 2,7, que eu não sei qual é. Mas eu vou pegar agora as informações que eu tenho do problema. Beleza? Pegando as informações que eu tenho do problema, é que a meia-vida, então, vai ficar 2,7, 30, né? 30K. E aí tem o Azinho aqui, né? Igual a A sobre 2. Isso aqui, Sim. na verdade, posso cortar aqui e aqui. E aí eu vou aplicar o log, né? Porque isso aqui, na verdade, é 2 elevado a menos 1. Ó. Aplica o log de um lado e do outro, mesma coisa. Log de 2,7 30K igual a log, desculpa, de 2 elevado a menos 1. Passa esse para frente e esse para frente. Então, a gente tem que 30K vezes o log de 2,7
é igual a menos o log de 2. Só que o log de 2 é dado. O log de 2 é 0,3. Lembra? Log de 2 é 0,3. Então, isso aqui é 0,3. Então, o que eu tenho? Que o K, olha só, o K vai ser igual a... Vou sair um 0,3 feião, né? Menos 0,3, e aí vai ficar 30 vezes o log de 2,7. Que eu não preciso saber quanto é que é, porque na hora que eu substituir isso aqui, ele vai cortar. Ele vai cortar. Reparou? Aí eu acho também o T aqui resolvendo essa equação. E aí vai dar os mesmos 100. Beleza, gente? Então, apresentamos aí 3 maneiras diferentes de resolver essa questão, que são possibilidades. Tá? São possibilidades. Aí cada um vai no mais confortável. Maravilha. Essa da potência ali é bonitinha, né? É rapidona. É. Vou compartilhar aqui agora, Fábio. Ah, tá. Deixa eu parar aqui. Então. Já parei a minha. Bom, vamos dar uma olhada numa questão de pH. Então, mais uma aplicação para logaritmos, né? A acidez de um meio. A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. No solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto em solo alcalino, pH 7, maior que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente, numa determinada região, seja aquela produzida em solo pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos o logaritmo de x. Vou botar aqui do lado. pH é igual a menos o logaritmo de x na base 10. E x é a concentração do íon hidrogênio H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que o X assuma. Aí tem os valores aí. Bom, então, perceba que para ser da cor rosa, tem que ser maior que 7 o pH. E para determinada região lá, tem que ser inferior a 8. Então, este problema aqui, ele limita o lugar. Não, foi só tosse. Entre os dois números, 7 e 8. Tá? Então, o pH ele tem que estar entre 7 e 8. Beleza? Essa é a primeira... O Fábio saiu de novo. É a primeira informação que você precisa entender. Okay? E aí é só a gente substituir o pH por menos log de x. Então, vai ficar 7 menor que menos o log de x menor que 8. Essa questão é interessante, hein, Léo? É, bem interessante. Porque envolve uma coisa chamada desigualdade. Pensar na desigualdade não é a mesma coisa que pensar na igualdade. É. Então, vamos ver o que acontece quando a gente multiplica uma desigualdade por menos 1. Então, o 7 está aqui, ó. Aqui está o 0. Aqui está o 7, aqui está o 8. Tá? Quando eu multiplico essa desigualdade... Por que eu vou multiplicar por menos 1 essa desigualdade? Né? Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 aqui. Multiplicar por menos 1, por menos 1 e por menos 1. Porque esse logaritmo de x aqui está negativo, né? Para a gente trabalhar, é bom que ele esteja positivo. Mas o que acontece com a desigualdade quando eu multiplico ela toda por menos 1? Não sei se você vai perceber, quando você multiplica o 7 por menos 1, vai ficar menos 7. E quando você multiplica o 8 por menos 1, vai dar menos 8.
né? Então, o 7, que era menor que 8, nesse caso aqui, é o menos 8 que vai ser menor que 7. Então, é como se eu trocasse a desigualdade, né? Então, isso aqui vai ficar 7, ou menos 7 Uhum. maior que log de x, maior que menos 8. Na verdade, troca o sinal para fazer sentido. É. Nesse caso, você pode reescrever isso aqui como sendo menos 8 menor que o log de x, menor que menos 7. Tá? Então, o log de x, o pH tem que estar nessa região aqui, de menos 8 a 7, a menos 7. Certo? Muito bem. Aí, para resolver isso aqui, você vai olhar a desigualdade por dois ângulos. Você vai olhar esta parte aqui, eu vou escrever aqui, log de x menor que menos 7, e você vai olhar esta parte aqui. Eu vou escrever aqui como sendo log de x Maior. maior que menos 8. Tudo bem? Vamos olhar na reta, Léo. Que região seria essa? Essa aqui? Né? Que região seria essa? Quando o expoente estaria para cá, né? Porque tem que ser maior do que menos 8 e menor do que menos 7. Aí, você já rabiscou, perdão. Beleza. Então, como é que eu resolvo? Então, eu sei que a base aqui é 10, né? Então, o 10 elevado a menos 7 tem que ser maior que x. Ou eu posso escrever com x tem que ser menor que 10 elevado a menos 7. Tá? Por esse lado da equação, da inequação. E pelo lado esquerdo, eu tenho que 10 elevado a menos 8, x tem que ser maior que 10 elevado a menos 8. Tá? Se você juntar essas duas informações aqui, você já matou o problema. Então, juntando essas duas informações, nós temos que 10 elevado a menos 8 menor que x, menor que 10 elevado a menos 7. Então, qual alternativa dá isso aí? Maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Certo? Tudo bem, pessoal? X tem que ser maior que valores de 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Então, a alternativa é Y. Então, essa é um tipo de situação aí que não aparece frequentemente, né, em livros didáticos e tal. Mas não é tão complicado assim. Você precisa olhar a desigualdade por dois ângulos distintos para você resolvê-lo. Alguma dúvida? No dúvidas? Beleza. Vamos aqui para mais uma questão de pH e de desigualdade. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu pH, dado pela expressão pH é igual a log de 1 sobre H, em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. A classificação da água de acordo com o seu pH é mostrada no quadro. Então, tem aí as especificações do pH da água. Para o cálculo da concentração H de uma distribuidora mede dois parâmetros, A e B, em cada fonte e adota H como sendo quociente de A sobre B. Então, vamos escrever isso aqui no cantinho aqui. H é igual ao quociente de A sobre B. Em análise realizada em uma fonte, obteve que A
igual a 10 a menos 7. E a água dessa fonte foi classificada como neutra. Neutra. O parâmetro B, então, encontra-se em que intervalo? No intervalo tal. Bom, vamos tentar entender isso aqui. Então, se para A igual a 10 a menos 7, vou substituir aqui, ó. 10 a menos 7 sobre B vai ser igual a H. Né? E se ele está dizendo que é neutra, o pH é neutro para 10 a menos 7, significa que este valor aqui vai estar entre 6 e 7,5. Ok? Deu para entender isso, pessoal? Você vai ter que usar esse quadro aqui para montar uma inequação de novo. Tá? Então, pela inequação, a gente tem que 6 é menor que ou igual ao pH. Já vou colocar o pH como log de 1 sobre H. E tem que ser menor que 7,5. Então, é a mesma coisa. A gente vai ter que olhar a inequação por dois ângulos. Tá? Esta parte aqui e esta parte aqui. Beleza? Bom, vamos só manipular esse 1 sobre H aqui. Só para ver se a gente consegue facilitar. 1 sobre H é a mesma coisa, se eu olhar para esse dado aqui, eu tenho que é igual a 1 sobre 10 a menos 7 sobre B. Ou seja, Inverter o H, né? hã? É inverter o H. É inverter o H. Isso aqui é a mesma coisa que B sobre 10 a menos 7. Então, eu vou substituir esse valor aqui, no 1 sobre H. Então, eu tenho 6 menor que ou igual a log de B dividido por 10 a menos 7. Menos 7. 10 a menos 7. Tá? Bom, vamos fazer a aplicação da propriedade aqui, né? Então, 6 é menor que ou igual a... Então, log da divisão é a log de B menos log de 10 a menos 7. Certo? Mas uma propriedade, e é legal também lembrar, toda vez que não tiver nada, gente, a base é 10. É. Então, 6 é menor que ou igual a log de B. Esse menos 7 aqui é um expoente que vai multiplicar, como tem esse menos na frente, vai ficar menos 7. Log de 10. Lembra que log de 10 na base de 10 é 1, certo? 10 elevado a 1 vai ser 10. Okay? Então, nós temos que 6. Esse menos 7 vai ficar mais 7, vai passar para a esquerda como menos 7. Menor ou igual a log de B. Tá? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo log de B maior que ou igual a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1, o B tem que ser maior que ou igual a 10 elevado a menos 1. Beleza? Nas alternativas só tem a letra C, ó, que tem 10 a menos 1. Maior. Não, tem o outro, mas o outro seria o limite máximo e não o mínimo. A letra B. Exatamente. O Então, B tem que ser a partir do 10 a menos 1, né? Então só tem essa alternativa. Mas mesmo assim, vamos fazer a conta do outro só para ver como é que a gente faz. Então, a outra parte seria essa daqui, né? Log de... Então, substituir 1 sobre H por isso aqui, né? Log de B sobre 10 a menos 7. E a gente já calculou aqui. Menor que 7,5. Então, pelos nossos cálculos, o que a gente tinha chegado? A gente tinha chegado em log de B
mais 7, né? Menos 7 vai dar mais 7 aqui. Uhum. Menor que 7,5. Bom, então vai ficar o log de B Menor tem que que meio. ser menor que 0,5, menos 0,5. Meio. Tá? Que eu vou escrever como 1 sobre 2. Parece dar uma alternativa aqui. Então, 10 elevado a meio é igual a... o B tem que ser menor que 10 elevado a meio. Agora Tá? eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, se você me permite, é o seguinte. Como é que eu já sei, mesmo aparecendo lá no B o 10 é menos 1, não só porque o 10 é menos 1 é o limite mínimo, né, e teria que ser maior do que aquilo, é porque tem uma outra coisa. Se você reparar, o B tem que ser maior ou igual a 10 a menos 1. E o outro é menor que 10 elevado a meio. Ou seja, pode ser 10 elevado a menos 1? Pode. Então, a gente diz que é fechado em 10 elevado a menos 1. E o símbolo para fechado é aquele colchete ali, ó. Tá vendo? E no de cima aparece que está aberto em 10 elevado a menos 1. Então, só também se aparecer esse tipo de coisa, eu já saberia que era a letra C, porque em cima aparece aberto. Ó. É um parênteses, né? O parênteses representa aberto. E o colchete representa fechado. O que é o aberto? O aberto quer dizer que não pode ser aquele valor. Então, por exemplo, se tem que ser menor do que 10 elevado a meio, eu vou colocar o parênteses, porque não pode ser ele. Então, ele não é fechado em 10 elevado a meio. 10 elevado a meio não pode ser um resultado, tem que ser sempre menor do que ele. E aí a gente usa um parênteses. É uma maneira da gente classificar intervalos, né, fechados, ou seja, os limites dele e verificar se os limites pertencem ou não às respostas. Beleza? Me chamou a atenção a resposta dessa questão, porque eles usaram uma notação matemática de colchete e parênteses também não. Verdade. Mais um probleminha de escala Richter. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é R igual a log de A sobre A0, onde A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, e A0 é uma amplitude de referência. E log representa logaritmo na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais nos terremotos do Japão e da Argentina é... Bom, vamos iniciar com a pergunta do problema, né? Razão entre as amplitudes. Então, vamos colocar aqui amplitudes do Japão e da Argentina. Então, o que eu quero é amplitudes do Japão, vou botar a J dividido por A da Argentina, tá? Muito bem. Então, vamos usar a fórmula aqui. A fórmula que ele nos dá é essa daqui, certo? A magnitude, vou botar aqui a magnitude no Japão. Do Japão vai ser log de A do Japão dividido por A0, que é uma de referência, e ele disse que isso aqui é igual a 9. Tá bom? Estão fazendo essa manipulação aqui, vamos aplicar a propriedade. Será que precisa da propriedade aqui? Talvez nem precise, né? Vamos fazer direto, vamos ver se não precisa. Então, aplicando a definição de logaritmo, nós temos que 10, né? Aqui a base é 10 que não aparece. 10 elevado a 9 é igual a J sobre A0. Né? 10 elevado a 9 é igual a J sobre A0. Agora vamos pegar da Argentina.
Então, a escala Richter da Argentina vai ficar log da amplitude na Argentina dividido pelo A0 é igual a 7. Então, 10 elevado a 7 vai ser o A da Argentina sobre o A0, 10 elevado a 7. Acho que vai dar certo, né? Então, se eu pegar esta informação primeira dividido por esta, eu vou chegar nisso daqui. Vocês conseguem verificar isso? Né? Então, essa da primeira aqui vai ser AJ dividido por A0, dividido por esta informação aqui. A da Argentina dividido por A0. Então, vai dar exatamente o que eu quero, né? AJ dividido por A0 vezes o inverso disso aqui é A0 dividido por AJ. O A0 vai embora. Tá? Então, é AJ dividido por A. Então, basta eu dividir 10 sobre 9 e dividir por 10 elevado a 7. Certo? Então, isso aqui é 10 elevado a 9. 10 elevado a 7. Propriedade de potência aqui vai ficar 10 elevado a 9 menos 7, igual 10 ao quadrado. Que dá 100. Beleza, beleza? Dúvidas? No dúvidas? Essa aí nem foi tão difícil, né? Nem precisou usar É. propriedade. Só a definição mesmo. Uhum. Chegar a essa relação da razão, né? Beleza. Sim. Então vamos para a Fala, quando a gente próxima. Ó, olha- mais um terremoto. O quê? Quando a gente olha para as propriedades e busca olhar para a base, mesmo que a base seja fracionária ali, e aplicando as propriedades, as coisas fluem, né? Nesse tipo de questão. Olha só, parece... Bom, vamos ver. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortes e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter é calculada por 2/3 do log de E sobre E0, sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante real, positiva. Considere que E1 e E2, representadas nas energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Né? Considere E1 e E2. Qual a relação entre E1 e E2? Bom, então vamos tentar escrever os dados aqui. Então, no Japão. Só por curiosidade, Léo, volta na outra questão que também falava da escala Richter. Porque eu falo assim, poxa, como é que é calculado de um jeito e do outro? É porque, olha só, essa questão de 2018, dizendo assim, a magnitude pode ser calculada. O problema dessa questão é que também pode ser calculada desse jeito, ou seja, olhando para a amplitude do movimento do solo, porque o movimento do solo eles fazem assim, eles atritam um com o outro, e tem movimento de amplitude quanto sobra em relação ao outro. Então, ali o problema dessa questão aí é pode, a outra está melhor escrita, tá vendo? Volta para lá. Essa aí, ó, tá vendo? Essa está escrito. Pode ser calculada. Porque aí não fala do movimento de amplitude, mas sim da energia liberada com essa amplitude. É um outro cálculo. Sim. Mas são maneiras de calcular a escala Richter, tá? Então, vamos lá. No Japão, a gente tem que a magnitude já vai ser 9. Então, nós temos que 2/3 do log da energia no Japão. Eu chamo de E1, né? E1 dividido por E0. Isso aqui vai ser 9.
Então, vamos isolar essa parte aqui, né? Então, temos que o log de E1 sobre E0 é igual a 9 vezes o 3 eu vou passar multiplicando e o 2 dividindo. Então, 3 sobre 2. Então, deixa 27 sobre 2 por enquanto. E aí eu tenho que vou aplicar aqui a propriedade, da divisão é a log de E1 menos log de E0, igual a 27 sobre 2. Beleza. Vamos ver agora na China. Na China, a magnitude é 7. Então, vai ficar a mesma coisa, 2/3 do log de E2 sobre E0 igual a 7. Então, log de E2 sobre E0 é igual a 7 vezes 3 sobre 2, que vai dar 21 sobre 2. Então, log de E2 menos o log de E0 é igual a 21 sobre 2. E agora, como é que eu relaciono essas duas coisas? Alguém tem alguma ideia? Nós temos log de E0 comum, né? Pode isolar um e jogar no outro, certo? Então, eu vou isolar o log de E0 aqui. Isso aqui é a mesma coisa que log de E1 menos 27 sobre 2 é igual ao log de E0. Ok? Passei isso aqui para o lado de cá e esse aqui para o lado esquerdo. Então, eu vou substituir aqui. Vamos ver o que acontece. Então, eu tenho o log de E2 menos log de E1 menos 27 sobre 2 é igual a 21 sobre 2. Então, nós temos que o log de E2 menos log de E1, aí menos com menos vai ficar mais. Vou passar para lá direto, tá? Vai ficar mais 27, vai passar para cá menos 27. Então, vai ficar 21 sobre 2 menos 27 sobre 2. Legal que agora é a volta da propriedade. Porque É a senão volta você da não vai propriedade. enxergar. O que é, na verdade, a diferença de logaritmos? É o logaritmo da divisão. Exatamente. Então, eu vou escrever exatamente o logaritmo da divisão. Log de E2 sobre E1. Isso daqui vai ser menos 6 sobre 2. Uhum. Igual a menos 3. Pronto. Então, eu tenho que 10 elevado a menos 3 vai dar aquele negócio ali. Então, é 2 sobre A1 é igual a 10 elevado a menos 3. Ixi, tem alguma propriedade dessa? Não, multiplica. Ah, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 10 à terceira, né? Isso. Então, nós temos que A1 é igual a 10 à terceira de A2. Isso. E aí, letra C. Letra C. Aí Beleza. é legal que você tem que ir e voltar da propriedade para poder enxergar a Exatamente. resolução. Não sei nem se precisava isso tudo, mas é legal fazer isso aí, a saída e a volta, para mostrar que não precisa só pensar na ida, né? É bom pensar também que a possibilidade de resolução também está na volta, de ver uma diferença entre logaritmos de mesma base e entendê-la como logaritmo de uma divisão. Sim. Muito bem. Agora uma curiosidade. Você chegou a ver isso aqui, Fábio? Uhum. Você conhecia isso aqui?
Não. Então, a brincadeira é a seguinte, né? A historinha é a seguinte. Você pega um papel qualquer, tá? Aí você dobra ele, papel de 1 milímetro de espessura, 0,1 milímetro de espessura, 1/10 de milímetro de espessura, tá? Aí quando você dobra ele ao meio, você tem o quê? 0,1 milímetro vezes 2 de espessura, certo? Aí quando você dobra de novo, você tem o quê? 2 vezes 2 vezes 0,1 milímetro de espessura, ou seja, 4 vezes 0,1 milímetro de espessura, né? E assim por diante. Se você dobrar de novo, você tem 8 vezes, né? Assim que potência de 2, tá bom? E aí, imagina que você consiga dobrar esse negócio aqui, né, diversas vezes. A pergunta é, e aí você tem a distância da Terra até a Lua. A pergunta é, quantas vezes você teria que repetir essa operação para obter uma pilha que vá da Terra até a Lua? A distância da Terra até a Lua é aproximadamente 400 mil quilômetros. O que vocês chutariam aí? Deu para entender a ideia? Você pega uma folha você possa pegar uma folha de papel Enorme. enorme, assim, gigantesca. Aí você vai, não precisa dobrar, mas você vai cortando no meio, assim, né? Corta no meio, coloca em cima. Corta no meio, coloca em cima. Quantas vezes você precisa cortar no meio e colocar em cima a pilha para chegar da Terra até a Lua? Vocês têm sei lá, 1000 vezes, 10 mil vezes, 100 milhões de vezes? O que vocês acham? Chuta um número aí. Ninguém? Vocês acham que é mais de 100? 100 dobras, 100 dólares. 50 dobras, 10 dobras, Mais 1000 dobras. mais de 1000. Ninguém responde nada. Só uma estimativa. Vamos nessa. Sem medo de errar. Mais de 1000 dobras, Valão. Mais de 1000. Já temos um bom chute aí. Mais de 10 mil dobras. Imagina, folha de papel. Aqui eu fiz 4 dobras. Aqui 5 dobras. Aqui 6 dobras. É daqui da Terra até a Lua. Tem que chegar essa espessura aqui, né, de papel. Maria. Bom, então, alguém acha que é menos de 1000? Coloca aí no chat. Alguém acha que é menos de 1000 dólares? É legal fazer essa estimativa, depois a gente conferir matematicamente. Muito legal mesmo. Vai ser mais de 1 bilhão. De dobras? Então, a matemática, uma das belezas da matemática é essa. A matemática, ela surpreende a gente, porque alguns resultados eles são totalmente contraintuitivos. Contraria a intuição. Contraria a intuição total. Tá? Muito bem. Eu vou revelar para vocês quantas dobras a gente precisa fazer uma folha de papel para chegar daqui até a Lua. Isso. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Então, assim, Léo, se eu tiver... eu ainda vou contar uma outra curiosidade, tá? Por causa disso aí que eu não conhecia, essa curiosidade que o Léo trouxe, eu fui atrás de uma outra curiosidade, né? E aí eu descobri que até 2014, o recorde de uma pessoa real, né, tentando dobrar o papel, o máximo de vezes que conseguiu dobrar um papel qualquer foi em 12. Eu conheço. Gente, fisicamente impossível, né? Fisicamente ainda tem isso, ainda tem a parte física, mas matematicamente, se fosse possível, agora a gente vai para o se fosse possível. Então, se a gente não tiver dobra nenhuma, se tiver o papel inteiro,
a gente tem 0,1 milímetro, tá? 0,1 milímetro. Se a gente tiver uma dobra, a gente tem 2 vezes 0,1 milímetro. Todo mundo concorda com isso? Se a gente dobrar 2 vezes, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 0,1 milímetro. Que nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 0,1 milímetro. Certo? Se eu dobrar 3 vezes, eu vou ter 2 elevado à terceira, né? É só multiplicar por 2 aqui, vezes 0,1 milímetro. Então, você já começou a perceber que existe uma relação do número de dobras com o resultado aqui do lado direito. Então, se eu perguntar para você, se eu tiver D dobras, qual vai ser a espessura? Vai ser 2 elevado a D vezes 0,1 milímetro. Certo? Ótimo. Então, eu quero saber qual é o número de dobras para que este número aqui seja igual a 400 mil quilômetros. Que milímetro dá quanto isso, Léo? Então, agora vamos escrever isso aqui, passar para milímetro, porque esse negócio aqui está em quilômetro. Então, para transformar para metro, né, 400 mil quilômetros para metro, eu tenho que colocar 1, 2, 3 zeros. Aí isso aqui vai virar metro. Para virar milímetro, eu preciso botar mais 3 zeros. Agora sim eu tenho milímetro. Então, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 a 11 milímetros. Beleza? Ótimo. Então, eu tenho que comparar essas duas coisas aqui, ó. Então, 2 elevado a D vezes 0,1 tem que ser igual a 4 vezes 10 elevado a 11. Ok? Bom. É uma equação exponencial, né? É a mesma coisa. E aí, eu vou passar esse 0,1 para a esquerda, só para deixar mais simples. 2 elevado a D igual a 4 aqui, eu vou escrever como 2 ao quadrado. Né? Então, é isso que eu ia falar, porque numa equação exponencial, o que você procura? Comparar os expoentes. Só dá para comparar os expoentes se a gente tiver as mesmas bases. Então, o que o Léo está fazendo ali é colocando as coisas nas mesmas bases, para poder olhar para elas. Então, esse 0,1, a gente sabe que é 10 a menos 1, eu passei aqui dividindo. E esse 2 ao quadrado também vou passar dividindo para cá. Então, vai ficar 2 elevado a D dividido por 2 ao quadrado, igual a 10 elevado a 11, menos 1, vai ficar 10 elevado a 12, né? E do lado de cá eu tenho que 2 elevado a D menos 2 é igual a 10 elevado a 12. Bom, eu não tenho como comparar o 2 com o 10 de base. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente vai passar o logaritmo dos dois lados da equação. Tá? A mesma coisa quando a gente pensa em multiplicar os dois lados por um mesmo número, ou multiplicar os dois lados por menos 1, né? Então, se eu tenho essa igualdade, eu com certeza também tenho que o log desses dois números aqui vão ser iguais, tá? Por isso que eu posso passar o logaritmo dos dois lados da equação. Ótimo. Então, vai ficar, pela propriedade, né, a potência aqui, D menos 2 vezes o log de 2 é igual a log de 10 elevado a 12. Bom, log de 10 elevado a 12 na base de 10 é o 12, é o próprio expoente. Concordam? É igual a 12, tá? Então, o log de 2 ele já deu 0,3, eu tenho que D menos 2 é igual a 12 dividido por 0,3. E 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 120 dividido por 3, que dá 40. Então, D menos 2 é igual a 40, D é igual a 40 mais 2.
dê igual a 42. Ó, 42 dobras seriam suficientes para chegar à Lua. olha que coisa linda isso, pessoal. Se você for capaz de pegar um papel gigantesco, não precisa dobrar, pode cortar no meio e colocar em cima. Colocar no meio, 42 vezes você chega até a Lua. E o mais surpreendente, se você dobrar 43 vezes, você vai e volta. Exatamente, porque Você vai dar o dobra dobro da distância. a distância, né? Uma coisa surpreendente, né? A matemática, ela pode ser muito, muito surpreendente e totalmente contraintuitiva, né? Esse é o poder da função exponencial, né, cara? Exatamente. Né? Porque você está dobrando, a cada dobra você duplica a espessura, né? Uma espessura que começa com 1 milímetro, quando você faz essa dobra 42 vezes, você tem a distância da Terra até a Lua, tá? Para você ver como a exponencial ela sobe muito rápido, né? Ela cresce muito rapidamente. Há uma estimativa a partir disso, aí eu fui ler, né? Uma estimativa a partir disso, que se você consegue dobrar 100 vezes, ou mais de 100 e poucas vezes, você passa do universo possivelmente dobrável. Exatamente. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada na questão do ano passado. Um casal decidiu aplicar um fundo de investimento que tem a taxa de rendimento de 0,8 ao mês, 0,8% ao mês, num regime de capitalização composta. O valor final F a ser resgatado é a mesma coisa da lenda do xadrez, Francisco. O cara vai colocando 1 grão de, acho que de soja, não lembro. 1 grão de soja na primeira casa, 2 grãos, 4 grãos, 8 grãos, e vai dobrando. Era arroz, E aí o vizir lá não conseguiria pagar em não sei quantos séculos a dívida. É muito interessante, porque quem tiver a oportunidade de ler O Homem que Calculava. O valor final F a ser resgatado depois de N meses a uma taxa de crescimento de rendimento mensal X é dado pela expressão F igual a C vezes 1 mais X elevado a N, em que C é o capital inicial aplicado. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de 100 mil reais duplique, ou seja, vai virar 200 mil, certo? Sem outros depósitos ou retiradas. Fazendo uso da tabela, o casal pode determinar esse número em meses. Para atender o seu planejamento, o número de meses determinado pelo casal é. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que você tem aqui, no momento da aplicação, né, no zero, você tem 100 mil. 100 mil reais. Aí passou um mês, o que aconteceu com o dinheiro? 100 mil mais 0,8% de 100 mil. Todo mundo entendeu isso? Tá? Você deixou 100 mil lá hoje. Daqui a um mês, você vai ter 100 mil mais 0,8% dos 100 mil. Tudo bem? Se eu manipular esses números aqui, o que eu vou obter? Eu vou botar os 100 mil em evidência aqui. Ó. O que vai ficar entre parênteses? Vai ficar 1 mais 0,8%. Que eu posso reescrever isso aqui como sendo 0,008. Tá? Por isso que ele apresenta essa forma. Perceba que esse C aqui é o 1000, é esse 1000 aqui, ó, C. Esse 1 aqui aparece aqui na fórmula. Mas esse X aqui é exatamente quem? 0,8%. Né? E por que elevado a N? Né? Eu fiz só para o mês 1. Certo? Para o mês 1 só. Quando eu faço para o mês 2, o que eu vou ter? Eu vou ter o anterior, que é 100 mil, vezes 1,008, certo?
esse aqui anterior, mais 100.000 vezes 1,008, quer dizer, 8%, 0,8% disso, né? 0,8% desse troço todo aqui, do anterior. Então, se eu botar esse negócio aqui em evidência, eu vou ter 100.000 vezes 1,008, multiplicar 1 mais 0,008. Ou seja, esse 1,008 vai ser elevado ao quadrado, né? Vai ficar 100.000 vezes 1,008 ao quadrado. Então, para o mês 2, eu tenho uma relação que esse negócio aqui vai elevando ao quadrado. Por isso, desse expoente elevado a n aqui. Tá bom? Ok. Então, eu vou só duplicar essa página aqui, porque... Bom, então, eu vou usar direto essa fórmula aqui, tá? Então, eu quero que 100.000, que é o capital inicial, 1 mais 0,008 elevado a n, torne-se 200.000. Então, quando você vê essa fórmula aqui, o que você interpreta é quantos meses eu preciso para que 100.000 se transforme em 200.000. Tá bom? Bom, resolvendo essa equação, eu vou somar esse número aqui, vai ficar 1,008 elevado a n, é igual a 200.000 sobre 100.000. Que é igual a 2. Certo? Bom, agora eu cheguei numa equação exponencial na qual as bases são diferentes, 1,008 elevado a n e 2. Então, o que eu tenho que fazer? Precisa da tabela. Tem que passar o logaritmo dos dois lados da equação. Tá? Log do lado direito, log do lado esquerdo. Bom, e aí eu tenho que olhar a tabela e verificar se eu consigo ajeitar isso aqui, né? Então, só reescrevendo isso aqui, a mesma, pela propriedade da potência, vai ficar n vezes o log de 1,008 igual ao log de 2. Agora, olha aqui, ó, a tabela do lado direito é log de y e do lado esquerdo é y. Então, se o y é 2, eu vou ter o quê? Log de 2. Deu para entender? Se o y é 2, eu boto o 2 aqui no lugar do y, eu vou ter o quê? Log de 2. E ele está me dizendo que é 0,3. Então, log de 2 aqui eu já substituo por 0,3. E 1,008? Eu acho que sai daqui, ó. Tá vendo? Se o y é 1,008, bota isso aqui no lugar do y, log de 1,008, que é igual a 0,003. Tá? Então, talvez a dificuldade desse problema seria interpretar essa tabela aí. Então, vai ficar n igual a log de 2, que é 0,3, dividido por log desse 1,008, que é 0,003. Tá? Como é que eu faço essa conta aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 0,01, não é isso? É a mesma coisa que 1 sobre 100. É a mesma coisa que 1 vezes 100. Sobre 1, que é 100. Então, daqui a 100 meses, você dobra esse capital aí. Beleza, beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não dúvidas?
Acho que foi, Léo, senão depois acho que é uma série de repetições aí agora. Sim. Professores, colegas e alunos e alunas que quiserem contribuir aí, falar alguma coisa sobre hoje, de dificuldade, de novidade ou não, acho que vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Uhum. Porque o logaritmo, o próprio nome assusta, né? Assim como logo quando você começa a ensinar potência, eu lembro bem, lá no fundamental, você ensina potência, parece que é uma coisa de outro planeta, né? Tudo fica muito difícil porque é uma nova representação para multiplicação. E o logaritmo é uma nova representação para a potência. Que você vai olhar para a potência de outra forma, né? Sim. O logaritmo é isso. Essa é uma ressignificação importante, ou seja, a relação entre as representações e o objeto matemático, né? Diga-se de passagem que você quer fazer. Isso não Vamos é fazer essa simples aqui, mesmo, não. então, Vamos. e fechar. A lei de Isso. Zipf, batizada com o nome de linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado contexto com um ranking R. Ela é dada por f igual a A sobre R elevado a B. O ranking da palavra é sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores x é igual a log de R e y é igual a log de f, é possível estimar os valores para A e B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, a relação entre x e y é. Bom, então, a única coisa que ele fornece é essa fórmula da frequência. E o ranking da palavra, né? E fornece que x é igual a log de R e y é igual a log de f. Bom, o que me resta fazer é passar o logaritmo dos dois lados, porque, né, não tenho mais outra ideia aqui. Então, vamos ver se a Até gente sai. porque o problema te leva a isso, né? Ver se sai por esse caminho. Então, log de f. Ó, log de f está aqui já, y. Beleza. Log da divisão, a gente sabe que é o log subtração dos logaritmos, então é log de A menos log de R elevado a B. Então, esse cara aqui eu já vou chamar de Y. Né? Igual a log de A menos potência vai ser B vezes log de R. E o log de R, ele te dá aqui, ó, X, vou chamar de X já. Pronto, já temos alguma... Já fez a Já relação. saiu, já. Então é bem... Vou botar essa daqui como fácil, hein, Fábio? Não, mas essa é fácil. Esse eu queria falar para você. Essa está muito direta. A letra A. Beleza, beleza, povo. Mas é uma questão que assusta, né, cara? Você olha para ela, como eu vou resolver esse troço? Por isso a minha fala anterior, porque quando eu olhei isso aí, é uma coisa assim, basta você transpor as representações e mais nada. Porque está falando da mesma coisa. Repara que o Léo não fez nada demais a não ser substituir tudo que já estava no problema. Exatamente. É isso. Então, essa que é o grande desmitificar, né? Acabar com o mito do logaritmo. O mito tem que ser realmente... mitos, a gente tem que acabar com os mitos assim. Então, porque as coisas na ciência não podem ser mitológicas, né? Elas têm que ser desvendadas. E é isso. O grande mito nesse caso aí é você perceber que você está falando de mesmas coisas com representações diferentes. Beleza, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem não temos aula, temos feriadão aí de Corpus Christi, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Bom feriado na próxima semana. Lista de presença, Léo. A pessoa está pedindo lista de presença. Para quem não assinou. Peraí. Mas
Deixa eu buscar aqui. Vamos nos liberando. Pronto. Até a Aí. próxima. A presença está aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado pela presença. Um abraço. Vou parar a gravação. Valeu.